Olá pessoal, hoje estamos aqui no The Best Cast e vamos receber uma mulher que ela é a força da resiliência e da reinvenção aqui no exterior, precisamente também aqui na Bélgica. E ela é simplesmente contadora, uma ótima contadora, empreendedora, ela é sócia da FIT Conselhos, é mentora também e é mãe de 4. É linda, ela é jovem, imagina, jovem mãe de 4. Eu vou apresentar assim, ela é a Bruna Cunha, a nossa contadora aqui na Bélgica. Seja bem-vinda, Bruna, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer receber vocês aqui. Estamos aí, né, para poder dar informações para a comunidade brasileira e auxiliar os brasileiros aqui na Bélgica, né? O interesse realmente é todo esse, né? Da gente estar aqui e passar um pouco da sua experiência, do que deu certo, do que não deu certo. É o propósito aqui do nosso podcast, The Best Cast. E hoje você é uma das nossas bestes, tá bem? Então, eu vou deixar aqui para ela dar um início aqui à sua experiência. Conta assim, tudo, quando começa lá no Brasil, como foi que você veio para cá? Então, eu vim pra cá por causa dos meus pais. Na verdade, o meu tio veio primeiro. Meu tio veio em meados de 96 pra cá jogar futebol. E aí meu pai veio em 98 com meu irmão e ficou nessa, né? Indo pro Brasil e voltando. E aí minha mãe falou, não dá mais, ou você leva todo mundo, ou você fica pra cá. Então meu pai decidiu em 2001 de trazer a gente. Então eu cheguei aqui em 2001, né? E tô aqui até hoje, né? Tive uma passagem rápida pro Brasil quando eu tinha 15 anos. E vai completar 25 anos de Bélgica. 25 anos de muita batalha, muita trajetória, muitas histórias, né? E eu sempre falo, a Bélgica é um país que abraça as pessoas, né? A gente tem que saber usar o sistema belga a nosso favor, né? Então, esses 25 anos me ensinam muito. E é isso que eu quero chegar. Na verdade, o meu intuito é instruir a comunidade brasileira de como administrar, de como gerenciar a própria empresa, porque não é somente abrir uma empresa, é todo um cuidado, né? E é isso que falta pro nosso povo, né? Disciplina e ensinamento, né? É a principal coisa que está faltando hoje na nossa comunidade. Eu acho que de tanto eu sofrer muito aqui na Bélgica, né, de eu ter que resolver minhas próprias coisas, né, porque o contador hoje aqui só, vamos abrir e tá tudo certo. Eu sofri demais, então eu resolvia tudo, né, as questões do meu marido, né, porque ele tem uma empresa de construção e eu administrava com ele, então eu resolvia tudo. E eu sofri demais por falta de auxílio de pessoas, então eu tinha que ir atrás da informação. Então eu acho que isso é um a mais pra comunidade, e eu tô aqui pra servir minha comunidade, porque coisas que eu passei, eu não quero que pessoas passem. Muito interessante. Quer dizer que você hoje trabalha auxiliando as pessoas no que você passou, pelas suas dificuldades. Você está usando a sua experiência, né? Sim, é uma bagagem. Na verdade, não existe só a faculdade. A faculdade, ela te prepara para o que tudo é técnico. O que existiu foi uma pessoa que empreendeu com o marido na construção e que sempre resolveu ela tudo sozinha. E existe a pessoa que foi pro bacharelado para complementar essa bagagem e saiu com o técnico e com uma bagagem de experiência, né? Perfeito. E além disso, da contabilidade, eu trabalhei também 3 anos numa agência de serviço como secretária. Então eu fazia contratos de trabalho, pedido de chômage técnica. Então na verdade, eu trabalhei em muitas áreas aqui na Bélgica que só me agregou hoje na profissão que eu tenho. Então você trabalhou também no escritório de uma... Sim, também trabalhei. De serviço, que experiência, viu? Trabalhei, na verdade eu comecei aqui na Bélgica, pra quem não sabe, eu fui mãe muito jovem, eu tinha 17 anos quando eu tive a minha primeira filha. Quantos anos tem ela? Hoje ela vai fazer no final do mês 19 anos. 19 anos. E então fui mãe muito cedo, sofri muito com o julgamento da sociedade. Vai ser mãe solteira a vida inteira. Ouvi de dentro da minha casa, da minha família. Vai ser mãe solteira, não vai ter estudo, né? Não vai casar. E eu, assim, agarrei naquelas pedras que me jogaram e fiz o meu castelo. Porque eu falei, não, eu não vou ficar e não vou ouvir o que as pessoas estão falando. Teve que se tornar forte mesmo, porque senão não chegava nem a metade. Sim, aí eu fui trabalhar na limpeza. Tinha 17 anos, tive minha filha. Depois que eu tive a minha filha, porque o pai ficou no Brasil, né? Inclusive o pai não conhece ela até hoje, mas isso é outra história. Meu Deus, sério? Sim, mas assim, eu tive minha filha, ouvi tudo isso da minha família, da sociedade e falei, não, eu não vou ser o que eles falam, porque não depende do que as pessoas te falam, depende do que você quer. E aí eu conheci meu esposo, hoje a gente tem 18 anos de casado. Ai, que legal. E demorei pra ter o meu segundo filho depois, né? E depois tive um atrás do outro.
E eu fui trabalhar na limpeza. Com essa idade eu fui trabalhar na limpeza porque naquela época, brasileiro chegava aqui, mulher limpeza, homem construção, né? E eu me reinventei. Eu trabalhei na limpeza e eu passava de frente a uma faculdade. E eu olhava aquela faculdade e falava, cara, eu quero fazer enfermagem igual minha mãe, aquela vontade, né? A sua mãe é enfermeira? Sim. No Brasil? Sim. Era no Brasil. Isso, trabalhou muitos anos na unidade pediátrica. E eu queria ser enfermeira de tudo quanto é jeito. Mas quando ela veio para aqui, para Bélgica, ela também ela continuou. Ela não trabalhava como enfermeira, ela foi também para limpeza. Foi também para limpeza. Porque naquela época a gente não entendia muito de equivalência, né? Hoje em dia, né, porque eu sou muito curiosa, a minha experiência, equivalência, né, eu tenho noção de tudo, mas naquela época eu tava grávida, meu pai se separou da minha mãe, foi muito difícil, minha mãe ficou muito doente, e aí eu, adolescente, 17 anos, grávida, perdida, né, aí eu fui trabalhar na limpeza, falei, não, então é a limpeza, e eu encarei a limpeza, fui pra limpeza, e eu passava de frente de uma faculdade, e eu via aquelas pessoas falando, gente, eu quero fazer essa faculdade, né, eu passava pra ir pra uma madame, em AlderRM, e eu olhava e falava, gente, eu quero fazer essa faculdade, por que eu não posso? Porque assim, vou conseguir. Vou conseguir. Mas assim, eu saí do... Eu estudei aqui, né? Eu fiz a 5ª e a 6ª série primária. Depois, quando eu cheguei de novo, eu já estava grávida, mas continuei. Fiz o 3º e o 4º secundário, mas eu não terminei o 2º grau. Mas isso não me impediu de ser quem eu sou hoje, porque aqui na Bélgica existem concursos para você passar na faculdade, mesmo você não tendo o COCS, né? Que a gente fala Sério? aqui. Sim. Eu não tenho o 2º grau, mas eu tenho os meus bacharelados. Os bacharelados, sim, diplomas como isso não impede. Como enfermeira. Exato. Na verdade, o meu percurso aqui começou o seguinte: limpeza, tá. Fiquei um bom tempo na limpeza, alguns anos. Depois eu fui pra trabalhar como secretária nessa agência de serviço. Sim. E ao mesmo tempo eu fiz o técnico de enfermagem. Passado o técnico, falei, gente, eu não quero ficar só o técnico. Aí essa empresa, por um acaso, faliu. E aí eu me encontrei o seguro-desemprego. Eu falei, gente, eu tô grávida, tô no seguro-desemprego. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não quero viver do dinheiro do governo, mas eu quero fazer minha faculdade. Se eu achar uma faculdade, eu continuo no seguro-desemprego. Passei o concurso na faculdade de enfermagem e fiz os meus 3 anos. Depois que eu fiz os meus 3 anos, fui trabalhar como enfermeira na área da ortopedia e também cursei um pós em cuidados paliativos, para cuidar de pessoas em final de vida. Menina, quanta coisa. Sim. Quer dizer, você foi buscando Sim. fazer acontecer. Porque assim, a gente quando chega aqui, né, no exterior, quando a gente imigra, a gente tem que fazer por acontecer. Exato. Não é só esperar, não é só esperar e como diz, e ficar naquela zona de conforto, só naquilo ali. Quer dizer, se você ficasse só como um fama de minagem, até hoje eu estaria. Até hoje estaria. Mas eu acho que aquela vontade de fazer outra coisa. E assim, eu sou uma pessoa. Meu marido já falou, acho que isso é imperativo, não é possível. Porque assim, eu não gosto de coisas monótonas. Inclusive a contabilidade não é monótono. Porque você abrange tudo e é lei. Eu sou muito apaixonada por leis e números. Então abrangiu as duas coisas que eu gostava. Até minha mãe fala, se você não tivesse tido filho, aquilo, e se você tivesse tido uma vida estável, você tinha sido uma grande juíza. E eu disse, iria fazer o quê? Direito. Isso, exato. Mas é uma reinvenção. Foi uma reinvenção. E eu tô sempre em movimento. Eu não aguento ficar assim. Pra mim, eu tenho que ter um objetivo pessoal, sempre profissional pessoal. Senão eu não paro. Legal mesmo saber dessa sua experiência. E parabéns por essa grande fortaleza que você é. Uma mulher forte. E falando sobre... Não, e também a Bélgica. Sim. A Bélgica também colabora bastante, né? Porque eu digo assim, a Bélgica é, entre aspas, uma mãe para nós. Tem muita gente que fala muito mal da Bélgica, tá aqui ainda fala mal da Bélgica. Mas eu vejo que a Bélgica, ela dá muitos incentivos, não é? E ajuda muito nos processos de aprendizado. Eu sempre falo, aproveite do sistema de uma forma inteligente. Né? Hoje em dia, se você vê um preço de uma faculdade no Brasil e o preço que a gente paga aqui, a minha filha está fazendo um bacharelado em imóveis, né? Para ser corretora de imóveis, ou ela pode trabalhar no serviço urbanismo da comuna, da prefeitura. E assim, o bacharelado dela, eu paguei para ela 1.000 euros por ano, né? E na verdade, a gente também deu entrada naquela alocação, a bolsa de estudo aqui, né? Quando a criança tá no superior. Então aí eles me devolveram os 1.000 euros que eu paguei, então saiu de graça o ano pra ela. E ela ainda recebeu 1.000 euros do governo, tá? Além da alocação familiar que ela recebe sempre. Então, se você saber usar o sistema, né, em favor seu, aqui na Bélgica, você é muito favorecido. De forma inteligente. E legalmente, né? É verdade. Então, é o que eu estou pensando aqui. Aqui a Bélgica, ela
tem muitos incentivos, né? Ela oferece muitos incentivos. E nós que estamos aqui, temos que saber usar isso ao nosso favor, né? Como você mesmo disse. Você quer mais do que um país pode te oferecer, que é a educação, porque a educação ninguém vai tirar de você. A educação ninguém tira de você. É isso que eu sempre carreguei comigo. A educação é uma coisa que você vai levar pro resto da sua vida. É o seu nome, é você como pessoa e a educação que você teve. Ninguém vai te arrancar. E você como contadora, deve ser assim uma super contadora para os seus clientes e deve dar muitos conselhos, porque pessoa como você, que passou por 1001 processo, tanto positivo, acredito que também alguns também bateu com a cara com a testa na parede, né, que foi também necessário. Exato. Né? Eu acredito que seus clientes são, olha, vamos falar sobre isso, viu? Na verdade, o que acontece, eu sempre falo, né? Eu sou cristã, eu falo, Deus, ele foi me moldando pra ser quem eu sou hoje, né? E pra estar ajudando pessoas e vida. Tudo a ver. Porque eu acho assim, não é só pegar uma contabilidade. Hoje, quando eu vejo, pra você ver que a enfermagem se junta com a contabilidade. Porque hoje, quando eu vejo uma empresa, eu analiso ela como se fosse um paciente, eu fazendo uma anamnese de um paciente. E eu olho aquela empresa e eu falo, aqui tá doente, aqui precisa de remédio, aqui precisa de curativo. E vou analisando e assim, chega no final, você dá um diagnóstico, né? Você fala, tá assim, assim, assim. Você faz o seu relatório igualzinho na enfermagem, né? E eu não sou aquela pessoa crua que vou pegar a sua empresa e vou falar, vamos trabalhar junto e pronto. Não, eu recebo, meu WhatsApp não para, né? Inclusive, minha assistente Vitorei pode falar. Mas são com perguntas. Bruna, eu não sei fazer um contrato com o primeiro no carro. Eu posso comprar um carro pela empresa? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? É claro que eu vou ajudar no meu limite da contabilidade, né? Porque eu já falo, olha, ou você consegue administrar a sua empresa, você é organizado, ou você paga alguém para administrar para você. Porque hoje em dia existem empresas brasileiras que também trabalham com administração de empresa. Que dá esse grande suporte, Exato, né? Porque a contadora não vai fazer sua fatura. Talvez em Portugal ou no Brasil pode ser que seja assim, né? Mas aqui na Bélgica, você contratou um serviço de contabilidade, sua contadora não vai fazer sua fatura. Sua contadora não vai fazer seus pagamentos. Sua contadora vai te auxiliar com as suas declarações fiscais, né? Exato. Com a declaração de TVA, o balanço anual. Mas, porém, como eu tenho muita experiência na questão administrativa, eu consigo auxiliar e dar os caminhos também, né? Ou falar pra pessoa, olha, faço, mas é um trabalho à parte, né? Então, naquela dinâmica, né? Tudo no quadro das minhas possibilidades, claro, né? Mas assim, eu acho que uma empresa, eu pego a empresa, não é uma empresa, eu tô pegando a sua vida, a vida da sua família, a vida dos funcionários daquela empresa. É verdade. Porque se eu cometer um erro, se eu fazer alguma coisa de errado, vai impactar diretamente nessas pessoas todas que fazem parte da empresa. Exatamente, interessante, Bruna. É assim, eu tô assim, como diz a minha outra bestia, a Pamela, tô Barbie na caixa. Tô Barbie na caixa com você. Legal, mais uma vez, parabéns. E de tudo isso, você com certeza deve ter passado por alguns perrengues, né? Passei. Aqueles perrengues não muito chiques. Sim. Mas conta aí, pelo menos dois desafios desse seu processo. Olha, tem o desafio como pessoa, igual eu falei pra você, o estereotipo da sociedade, o julgamento. Foi mãe cedo? Vai ser qualquer uma, né? As pessoas estão acostumadas, talvez, a terem filhos novos e também não continuar, não dar seguimento para os estudos. Esse foi o meu principal desafio, eu acho. Tem gente que não dá, parece que não inspira confiança para certas pessoas, né? Isso, e a desculpa é o filho. Não, eu tive filho, eu não posso. Eu tenho 2 filhos, eu não posso. Eu tenho 4 filhos, eu não posso. Os meus filhos nunca foi uma desculpa para mim. Aliás, nunca foi isso que me motivou a fazer a minha trajetória. Foi por mim, primeiro por mim, e pelos meus filhos, crianças. Com certeza, né? Legal, menina, tô aqui, Barbie na caixa mesmo, viu? E você tem imensos clientes, eu sei que você tem imensos clientes, mas a maioria são brasileiros? A maioria dos meus clientes hoje são brasileiros. Na verdade, é uma mistura. Vou contar pra vocês. Lá na Feed Conselho, nós somos 2 sócios majoritários, né? Eu e o senhor Tarik. E ele é marroquino. Então, quer dizer, eu
A gente é sócio, a gente trabalha no mesmo escritório, eu trato os dossiês dele, ele trata os meus dossiês, é realmente uma sociedade. Então, do lado do meu sócio tem muito marroquino, árabe, turcos, belgas, e do meu lado tem muito brasileiro, português e africano. Então é uma mistura de nacionalidades. Sim, e é tão gostoso. Dentro da Federico. E é gostoso. E é uma experiência também, que conhece, Sim. né, a cultura, Sim. conhece. A gente acha que cabeça dura é só os brasileiros, vocês têm que ver os árabes, gente, vocês têm que ver eles. Então, na verdade, é um bocado parecido. Exato! Né? Até a comida, meu sócio fala assim, pai, mas isso aqui parece uma comida. Eu levo comida brasileira, né? E dou pra ele experimentar. Eu falo, não, mas isso aqui parece uma comida marroquina que chama assim. Ele fala, eu acho que a gente é irmão. E os africanos, como é que lidar com os africanos? Nossos irmãos também? E eles são uma comédia, eles são muito alegres, né? Chegam lá no birro, aquela alegria toda, mas eles são ótimos de lidar, eu gosto, gente, eu gosto. A gente, na verdade, todo mundo que me conhece, meus clientes, eles falam, Bruna, você tem aquele jeitinho de dar um chega pra lá no cliente quando precisa, de ser gentil quando precisa, mas o fato de eu ser mulher não me impede de eu colocar um quadro, né? Porque como eu lido com muito homens, né? Hoje em dia não, gente, hoje em dia é mulher e homens, assim, tô gostando de ver a mulherada aí brasileira empreendendo, né? Em qualquer ramo, na estética, em academia, cabeleireiro, então assim, eu tenho orgulho. Exatamente, eu tenho orgulho, assim, da mulherada aí, né? A comunidade brasileira aqui é forte. E as mulheres não ficam atrás, não. As mulheres estão aqui tomando um lugar, né? Um posicionamento que elas estão tendo, ou seja, nós estamos tendo. Porque para nós estarmos aqui e falando de outras mulheres também. Eu sempre falo, né? Eu tenho amigas de faculdade que fizeram faculdade comigo, brasileiras aí, ótimas contadoras também, que trabalham em outras empresas ou que estão mexendo já com questão de conselho e administração porque não quer ir para a área fiscal. E eu falo para elas, eu falo, olha, o que eu puder ajudar vocês, eu tô aqui, porque não há competição, há uma ajuda, porque se um dia você precisar, eu tô aqui, um dia se você precisar, né, e vice-versa. E eu acho que o mais lindo que a comunidade brasileira deve abraçar é isso, eu estou aqui, vamos se ajudar, não há competição, há ajuda. Exatamente. Né? E você indica, por exemplo, como você mesmo falou aí antes, que você é a contadora, que você não faz a fatura, né? Você trata da fatura para as leis, impostos, essas coisas todas. E você tem pessoas para indicar, conhece pessoas para indicar que trabalham nessa função de auxiliar, de ser administrativo de alguma empresa? Sim, eu trabalho em colaboração, né, com a Estratégia, a Juliana da Estratégia, né? Ela é uma empresa que já está em 4 anos no mercado, né? A Juliana, ela foi chefe de obra, então ela tem muitas empresas que ela administra na construção, mas entre outras, né, estética, enfim. Então, quando a pessoa fala assim para mim, Bruna, eu não dou conta de administrar porque eu não tenho tempo, eu falo, olha, as rédeas da sua empresa é você que tem que ter. Então, se você não tem tempo, você tem que ter pelo menos um budget, um orçamento para pagar alguém para fazer. Aí já indico, falo, olha, essa daqui pode fazer administração, essa daqui pode te assessorar com o francês, no banco, né? Então eu tenho uma rede aí de gente que eu colaboro já, pessoas da minha confiança, que é claro, é muito delicada a contabilidade, né? E eu acho que a gente tem que ter também um certo tipo de, como eu falo, um pezinho atrás para poder indicar alguém. Então, se eu estou indicando é porque realmente é uma pessoa da minha confiança que já presta um trabalho pra gente já faz algum tempo. Então, é isso. Por isso que eu falo pra você, não há competição, há ajuda, porque ela indica pra mim, eu indico pra ela e assim a gente vai criando aquele círculo de colaboradores. Muito legal. E eu digo, a gente também numa empresa não pode também querer abraçar o mundo só, né? A gente tem que partilhar, porque a gente não vai dar conta. Eu mesmo não dou conta. Não dou conta de tudo, não. A gente, na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio. Eu, como mãe de 4 filhos, né? Eu tenho uma empresa de administração, tenho a FIDConselho que eu trabalho como contadora, que eu sou sócia. Ainda ajudo meu esposo também a administrar a empresa dele. E ainda os mais de 200 e tantos dossiês que a gente tem no escritório. Então, a gente tem que ser organizada. E se a gente não está dando conta, pedir ajuda. Porque quando as coisas caem fora do seu controle, vira uma bola de neve. Aí é mais difícil de você resolver. Então, se você está com algum problema, o que eu aconselho? Vamos cortar o mal pela raiz, vamos ver onde está problemático e vamos organizar. Porque assim, se você ficar com muitos problemas, muitas dívidas,
que eu mais vejo hoje, dívidas, leis sociais sem pagar, vai virando uma bola de neve e você não consegue sair daquilo ali. Porque se você for só jogando pra depois. E essa bola de neve é diária, né? Sim. Quer dizer, hoje você adquiriu uma dívida hoje, na próxima semana já não vai estar aquele valor. Não. Aquele valor. Os oficiais de justiça aí não brincam em serviço, Portugal, não. eu me lembro que eu tive uma situação dessa, não foi acho que coisa de 400 euros. Menina, eu deixei, quando chegar no final do mês, quando receber meu outro salário, aí eu vou lá e menina, quando eu cheguei no final já não era mais aquele valor. Não era. O grande problema dos autônomos hoje aqui, as leis sociais, né? A contribuição social, né? Que você paga pela sua pensão, se você ficar doente, pela alocação familiar do seu filho, né? Normalmente quando você é empregado, aquilo já sai direto do seu salário. Quando você é autônomo, você tem que pagar a parte, igual o nosso INSS no Brasil, né? E aí as pessoas deixam acumular 5, 10, 15, 20 mil. Aí quando vê, aí tem as majorações deles também, né? Que eles vão imputando multa por atraso, juros. Quando você vê, já tá tipo 40, 50 mil. Mais a taxa do oficial de justiça que veio bater na sua porta, que anotou as suas coisas, que vão levar. Então, quer dizer, você vai ficando naquela bola de neve. Você vai pagando, bateu hoje na minha porta, tem que pagar 1.000 euros. Paga 1.000 euros. Aí depois os 1.000 euros que você pagou já não abateu de nada, porque aquilo lá vira aquilo. Juros absurdo. E eu tô aqui pensando uma vez que o meu marido português, ele faleceu, e eu me lembro que ele falava assim, sempre, dizia assim: Paula, você que mora aqui, imigrante, ou quem é português, seja lá quem for, tem que fazer o dever de casa certinho. Primeira coisa que você tem que pagar, antes de comprar roupa, antes de fazer qualquer coisa, até pagar o aluguel, você precisa pagar as finanças. Sim. Porque as finanças, valores do INSS, como é que chama, da Segurança Social, Sim. né? Não perdoa. Não perdoa. E a gente, ruim com o Estado, a gente nós já estamos aqui como imigrantes. Sim. Saímos aqui de paraquedas, estamos aqui de imigrante e estamos fazendo a nossa vida. E ainda, tá mal com as finanças, então quem somos nós? Sim, exato. Não é? Na verdade, se você um dia ter uma falência, o primeiro valor que entrar, que eles bloquearem, ou os imóveis que ele pegar da sua empresa, vai direto para a finança. Eles se chamam privilegiados. Então, tudo tem uma faísca enorme, você tá devendo 1.001 fornecedor. Quem que vai ser pago primeiro? As finanças. As finanças, eles Depois são privilegiados. Em Portugal também funciona Eles são dessa privilegiados. E assim, eles não brincam em serviço. O que eu acho certo também, se as coisas estão certas, você tem que se programar e se organizar, né? É igual muitos clientes meus, chega na época de pagar TVA, nossa, mas veio muito. Aí eu falo, mas peraí, o que eu falo pra vocês sempre? Entrou 12.100. Se é 21% de TVA, os 2.100 não é seu. Não é seu, você concorda comigo? Porque se eu tô te falando que 21% é do governo, que você é só um repassante, você pega ali do seu cliente, você tem que repassar pro governo, não é seu. Deixa numa conta à parte, né? Deixa numa conta à parte. Eu costumo dizer que o Estado, eu digo o Estado, né? O governo é nosso sócio. Sim. Por quê? Porque uma coisa, eu penso que o Estado também pensa assim. Nós somos aqui o dono da casa. Sim. Né? E depois veio você aqui solicitando sociedade conosco. Mas para uma sociedade todos têm que ganhar. Sim. Porque também isso a gente já sabe, né? Que na sociedade todos têm que ganhar. Porque se só ganha um, então Sim. não é uma boa sociedade. Sim. Então o Estado ganha parte dele e nós que trabalhamos e pagamos impostos, pagamos a nossa parte também. Sim. Aí eu costumo dizer que o Estado é um sócio, que ele também tem que ganhar. Sim. Pensa pra você hoje, Paula, se o Estado não ganhasse, e o bacharelado da minha filha, quanto que eu teria que pagar? É isso. E a cirurgia que eu fiz? Tudo isso. Falei com uma amiga minha, né? Eu operei da vesícula, a Paula sabe, tem 2 semanas. E ela falou assim pra mim, Bruna, eu vou ter que pagar 18 mil reais pra fazer a mesma operação que você fez. E eu só cheguei no hospital, internei e pronto. Entende? Então, se não fosse assim, como é que ia ter saúde, educação? A gente tem que ver por esse lado, as estradas. Exatamente. Falando né? de cirurgia, eu fiz uma cirurgia do útero e no hospital, um hospital particular, o Hospital Delta. Sim. E minha cirurgia custou 3.800 de alguma coisa. Pois recebemos de volta 3.200. A minha cirurgia saiu por 600 euros. E olha que foi no hospital particular. Quarto particular, né? Se fosse no hospital mesmo totalmente Público, né? eu não pagava nada. Sim, Eu fui exato. porque era rápido, tinha que ser rápido. E o meu ginecologista, Sim. ele era cirurgião nesse hospital e Sim. ele andou muito rápido, Sim. isso foi assim, tranquilo. Sim, exato. Pois é. Eu acho que, como se diz em francês, donnant, donnant, né? Eu te dou, você me dá e tá tudo Exatamente. certo. Uma mão lava a outra.
E assim tá tudo bem. É claro, gente, que aqui na Bélgica existe as mesmas coisas que existem no Brasil, né? Corrupção, enfim, mas pelo menos aqui eu sempre falo, gente, não é se acostumar, mas pelo menos aqui a gente vê um retorno, né? A gente vê um retorno na educação, na saúde, em tudo. Eu consigo ver isso, né? A gente não pode olhar só pro lado negativo da coisa, de pagar impostos. Estamos aqui só falando maravilhas da Bélgica e realmente tem seus pós, tem seus contras, como tudo. Sim. Mas para mim a Bélgica me abraçou como uma mãe, tá? Como uma mãe e assim, mesmo o frio, trabalhar como fome de homenagem não tem problema. Olha, como fome de homenagem eu paguei meus apartamentos que eu tenho investido no Brasil e mil e uma coisa, quer dizer, tem mil e uma coisa que eu já fiz com o dinheiro da família de homenagem. E é fato, todo mundo que chega aqui não tem um outro trabalho, né? A primeira coisa que pensa não tem trabalho, então tem que ir para a família de homenagem, né? Para as limpezas. Sim. E é isso. Agora, mudando um pouquinho, vamos falar aqui sobre, por exemplo, eu quero abrir uma empresa. Sim. Uma pequena, uma média empresa. Aí eu vou lá no Filho Conselho e eu quero a ajuda da Bruna. Qual é o procedimento? Quais são as exigências? Sim, na verdade, quando um cliente vem até mim para abrir uma empresa, eu sempre falo, vamos abrir, não preciso ir aí. Primeiro, eu falo, a ética profissional me diz que eu tenho que identificar o meu cliente. Então, é consulta presencial, né? E aí a pessoa vem até mim, primeira coisa que eu vou falar para ela qual a atividade que você quer fazer, tá? Porque conforme a atividade tem algumas coisas que são solicitadas, tá? A Bélgica é dividida em 3 regiões, como vocês sabem. Então, por exemplo, na área Flamand, não se precisa mais de acesso para você poder fazer plafonagem, ploque, açougue, tá? Já em Bruxelas, capital, e na região da Valônia, a Wallonie, precisa de ter o diploma, tá? Na estética, na área Flamand também não precisa, mas em Bruxelas e na Wallonie precisa. Então, a primeira coisa, qual a atividade que você vai fazer, tá? Em que região você mora ou em que região você pretende domiciliar sua empresa, se for sociedade, né? Porque pessoa física fica na casa da pessoa mesmo, né? O endereço da empresa. E também vou perguntar pra ela qual documento, a carta de seja o que ela tem aqui, né? A carta de identidade. Eu pego o documento da pessoa e olho. Não é porque é uma carta eletrônica que tem o direito de prestar como autônomo aqui, tá? A maioria das pessoas não entende, mas isso é lei aqui na Bélgica. A partir do momento que você não é europeu, que você não tem um reagrupamento familiar com o europeu e uma carta já de 5 anos, você não pode ser autônomo. Você tem que pedir primeiro uma carta profissional e depois abrir a empresa. Interessante informação, pessoal. Sim. Então, assim, não é simplesmente vou abrir. Primeiro, atividade. Vamos ver em qual região vai ficar. Se você vai precisar de algum diploma, se você vai precisar de algum acesso. Inclusive, vocês que estão aí na construção, ou em qualquer área, se vocês trabalharam mais de 3 anos em alguma empresa, vocês têm direito de pegar o acesso a essa profissão, porque vocês têm experiência nessa profissão. Então, mesmo que eu queira abrir uma empresa de construção na região de Bruxelas e eu não tenho acesso à profissão, que é o diploma, não fui formado, não cursei nada, se eu tenho 3 anos de experiência e o gerente daquela empresa que eu trabalhei pode assinar um documento para mim, eu posso ter acesso à profissão da minha empresa que eu vou abrir agora. Então, o caso de abrir uma empresa é um estudo completo da vida da pessoa, né, da região, da atividade e como a gente vai prosseguir para essa abertura de empresa. Isso é muito interessante, muito importante, principalmente quem já está aqui, que pretende o seu negócio, formalizar o seu negócio, que tem muita gente que, né, trabalha no negro, sim, mas que quer formalizar o seu negócio. A Bruna, vocês estão aqui de prova, super indico e como eu disse, depois vamos falar sobre o podcast. Sim. Já tinha falado isso comigo, não foi? Foi. E é isso. E para vocês que estão aí no Brasil também e desenvolvem já uma atividade no Brasil e querem trazer aqui para a Bélgica, querem mudar de vida, vocês têm aqui o suporte, a Bruna, e essas informações, isso é muito importante. Vocês ouçam e reouçam, voltem o vídeo e vocês vejam o que é que precisa. Eu fiz aqui uma pergunta que eu queria fazer e eu queria ouvir também. Eu sei que teve muita gente que me perguntou, eu disse, eu vou perguntar à Bruna, sobre as exigências e quais são os procedimentos para abrir uma empresa aqui na Bélgica. Sim. Inclusive, na abertura de empresa, é necessário a gente saber já mais ou menos quanto você pretende faturar, porque a gente vai depender do regime de TVA que eu vou te colocar, tá? Pequenas empresas têm um regime certo que a gente pode colocar para a pessoa não pagar TVA, isso existe, tá? Muito bom, interessante. Eu não indico ninguém abrir uma simples empresa, né, de pessoa física no guichê, porque lá eles vão simplesmente abrir, não vai ter todo aquele conselho que eu vou dar para você. Deixa eu estudar sua atividade, deixa eu estudar seu faturamento. Não, dessa forma que você quer, vale mais pessoa física do que a SRL, que é a sociedade, ou uma SNC. Ah, não, esse faturamento
faturamento, é melhor uma SNC ou uma SRL. Para construção e para limpeza, eu indico sempre SRL e SNC, né? Porque as pessoas tendem a trabalhar mais como sócio ativo. Como pessoa física, você não consegue colocar sócio ativo, porque é uma empresa de uma pessoa só, né? Não tem sociedade, é uma pessoa só e basta. Então, assim, é todo um estudo mesmo. Não é simplesmente vou abrir uma empresa e tá tudo certo. Não. Porque depois pode dar um problema. Não, mas eu queria um sócio. Não, mas não é assim. Eu falo, não, então vem, a gente conversa, né? Essa consulta tem 1 hora de duração, a pessoa vem, a gente conversa. Eu já fiz uma apostila também, conversa como que funciona a lei social, o TVA, o imposto, quais são os custos. Não é simplesmente abrir, tem tudo. Essa, por exemplo, a pessoa querendo saber de informações, a pessoa quer ir no seu escritório para poder saber as informações, isso tem um custo, não precisa, se quiser não precisa dizer, mas tem um custo ou não? Tem, Paula, porque hoje se eu não cobrar, eu trabalho de graça, porque as consultas, elas consomem muito do meu tempo, né? Então elas consomem muito. Então é assim, a pessoa vem até mim, tem um custo. Se ela abrir a empresa comigo, eu deduzo esse custo da abertura da empresa. Eu funciono dessa forma, porque assim eu me respaldo, a pessoa não vai abrir a empresa, tudo bem, eu recebi pelas minhas informações que eu dei e pra mim tá tudo certo. Isso consome muito do meu tempo. Meu telefone não para, as pessoas que empreendem aqui na Bélgica, os brasileiros que são empreendedores, são muitos, então todo o tempo meu telefone ou pessoas que querem empreender. Então se eu não cobrar... Você também não dá um basta, vai passar a vida inteira só no telefone dando informações e tá ficando pra trás. Exato. Pois é. E outra coisa também que eu queria perguntar. Tem muita gente aqui que trabalha no negro. Sim. Né? Trabalha no negro, trabalha como nas obras, como manutenção, como manicure, essas coisas todas, né? E qual é o conselho que a Bruna Cunha, contabilista, dá para essas pessoas que estão aqui na Bélgica trabalhando no negro, ou seja, trabalhando sem contribuir? Sim. Olha, eu acho que o primeiro conselho que eu dou, achem uma forma de se regularizar aqui. Porque a vida da gente passa tão rápido, e quando a gente vai ver, a gente ficou 20, 30 anos no país, a gente não contribuiu de nada, a gente não tem direito a nada. E como que vai ser sua velhice? Eu penso muito nisso. Eu penso totalmente nisso. Eu acho muito sério. Sabe por quê? Eu não consigo me ver eu com 60 anos, 70 anos, dependendo dos meus filhos ou dos meus familiares pra me dar um suporte. Viver a nossa velhice, né? Porque é o que eu digo. Nós agora somos jovens. Jovens, eu digo, podemos trabalhar, temos saúde, né? Temos saúde. E já não é fácil. Agora você imagine a gente com pouco de salário ou com quase nada, ou tem gente que com nada, né? Velho de 60, 70, 60 não, ainda não é velho, né? 70, 80 anos, que não vai mais trabalhar, como é que vai ficar? Por isso que eu sempre digo para meu filho, você agora é jovem, trabalhe o máximo que você pode. Porque eu quero curtir a vida, não tem negócio de curtir a vida. Curte a vida, mas fazendo o dever de casa. Trabalhar, fazer o seu pezinho de meia. O seu pezinho de meia, porque quando você ficar mais velho e ficar, quem é que vai cuidar de você? Né? Eu sempre fico um pezinho lá, um pezinho aqui. Eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar, muito de curtir a minha vida com os meus filhos, com a minha família. Só que assim, eu penso muito em questão do futuro. Né? O que vai ser de mim no futuro? Então, é um equilíbrio. Eu curto minha vida, mas também penso no futuro e invisto no futuro. E invisto também agora no presente. É equilíbrio. Tudo que é desequilibrado... É equilíbrio. É equilíbrio disso tudo. Vivemos o hoje, né? Porque a gente também trabalha, precisa de descansar. Como você estava em Portugal, esse mês passado também, esse mês eu estava no Brasil. Mas chegou, arregaçou as mangas... E vamos trabalhar. Vamos pra cima, vamos matar os leões todos, né? Porque preciso pagar meus investimentos, preciso pagar minhas coisas todas. Não é? Eu acho assim que a Bélgica já deu oportunidade, né? Eu acho que foi lá em 2009 que teve a anistia, né? Eu acho que foi esse ano que teve a anistia. E já tinha tido outras anistias, então muita gente se regularizou por essas anistias. E também muita gente, né, não tô falando assim, vai lá e faça, mas tem tantas opções de se regularizar, né? Tem tanta gente tendo filho na Espanha, em Portugal, e trazendo pra cá e conseguindo esse reagrupamento familiar, né? Tem tantos filhos que às vezes fazem reagrupamento com os pais, né? Porque são de idade e dão um documento ali pros pais. Tem que se movimentar. Você não pode ficar parado no mesmo lugar, porque a vida vai passar. E é difícil pra mim, não vou conseguir me regularizar.
E passa Tem rápido. tanta gente que vai pra Portugal, fica lá 5 anos, trabalha lá, cotiza lá e depois vão viver a vida pela Europa porque conseguiram ali seu documento, sua cidadania, não sei quantos anos tem que ficar, mas muita gente se submete a isso ao começo, porque na verdade você não está investindo ali naquela hora, mas os anos que você vai ficar ali vai te trazer depois outra coisa se você migrar para outro país que paga melhor, você tem que visar no depois. E querendo empreender, por exemplo, quer empreender aqui na Bélgica, pessoas que já têm lá os anos morando em Portugal, não é? E que em Portugal acha que não vale a pena empreender, bererê, fazer o trabalho todo lá em Portugal. Eu penso assim, tem a opção de abrir uma empresa em Portugal e vir para cá, tipo assim, uma filial aqui, né? E o trabalho desenvolve todo aqui, fica só... Ou eu tô errada? Como é que é isso? Na verdade, lá a questão... Tem muitas coisas que se pode fazer legalmente, tá? Fiscalmente já é mais difícil, porque existe leis, né? A pessoa tá lá recebendo um salário de uma empresa de lá, mas morando aqui. Isso tudo é muito complexo, Paula. As pessoas acham que, não, vou abrir aqui, vou abrir lá e não sei o que. Não. Para os trabalhadores da empresa que estão prestando serviço para essa empresa, é muito complexo. Tem um tempo certo que pode ficar aqui. Então engloba tudo. Uma cascada de perguntas aonde você vai, critério tal, posso, não posso. Então essa questão de empresa portuguesa trabalhando aqui é bem complexa. Eu sempre falo, você tem que procurar um especialista. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Fiscalmente eu sei orientar. Outras questões também, né, ONSS, essas coisas, é muito bem pensado. E se o governo achar que tem a questão do duping social, abrir uma empresa em Portugal só para não pagar impostos aqui na Bélgica, eles caem matando em cima. Tá? Então, assim, eu até, muitas das vezes, eu recuso muito a questão de empresa portuguesa porque eu acho muito complexo, né? Eu acho muito complexo. Então, quem tem esse pensamento, quem acha que pode fazer assim, já pode ter uma consulta com você, né? Isso? Sim. Eu super aconselho. Sim. E falar nisso, que se você falou aí agora e depois pode ser pego. E aí vamos falar um danado. Do controle? Vamos falar do danado do controle. Mulher, me conte aí como é que é esse controle. Se uma pessoa pega nesse controle, trabalhando no negro, por exemplo, como é que é? Na verdade, Paula, existe vários tipos de controle, tá? Tem o controle presencial, tem o controle distancial. Tem o controle fiscal, que vão olhar exatamente suas declarações de TVA, suas declarações anual, o seu livro de caixa, se for um comércio, sua caixa preta, né, nos restaurantes. Então, é controle sanitário, né, controle de higiene. Tem vários tipos de controle. Não acho controle sanitário, aquela coisa das estéticas, dos como é que diz? Do que vende carne, açougue, né? Sim, as que a gente fala de higiene, né, pra saber se tá tudo certo, se tá tudo coerente, se tá na temperatura certa, né? Então, assim, tem vários tipos. Como eu falo distancial e presencial, eles podem vir e simplesmente entrar no seu comércio e te pedir qualquer tipo de coisa, ou entrar na obra e te pedir qualquer tipo de coisa, ou distancial, onde eles vão entrar em contato com o contador comigo, falando, olha, eu preciso do histórico fornecedor de tal cliente seu, eu preciso do histórico de cliente de tal empresa que vocês têm aí. Então, eles podem se referir a mim, para mim poder dar os documentos, ou eles podem ir direto no seu comércio, na unidade de estabelecimento que a gente chama, ou eles podem ir também na sede social, na onde que está o endereço da empresa. Tá? Então tem vários tipos de controle. O fiscal, igual eu falei pra você, eles vão olhar mais as declarações, né, e o livro de caixa. O de higiene, né, por exemplo, no da estética, eles vão olhar quando você abriu aquele produto, se tem mais de um mês, você tinha que ter jogado fora, então eles aplicam uma multa, por exemplo. E eles olham tudo, não é? Gente, vocês tomem atenção, vocês da estética, tá? Os esmaltes. Ouçam isso direitinho. Exato. Os esmaltes têm algumas substâncias que não podem ser usadas aqui na comunidade europeia ou aqui na Bélgica mesmo, e eles jogam tudo fora e eles aplicam uma multa, então você tem que estar ligadinha nisso aí. As multas são salgadinhas? São. Imagino. E existe o controle de higiene, igual a gente falou no açougue, pra ver a temperatura, se tá tudo ok, se não tá ok. Existe o controle social, vão ver o quê? Se tá todo mundo salariado, ou com estatuto de independente, ou prestando serviço pra você, como terceirizado. Atrasado. Exato, eles olham muitas coisas, né? Então tem vários tipos de controle. Não pense você, o controle, mas aí você tem que pensar, é o controle de quê? De que é esse controle? Né? Na estética, ultimamente, teve muito fiscal e sanitário, né? E na construção é sempre mais social. Tá todo mundo aí direitinho, tá todo mundo registrado, tem terceirizados estão ok.
Então chega um controle numa obra daquela ali, por exemplo, tem uma construção que é um brasileiro que está ali administrando aquela construção. Sim. Chega ali, eles vão olhar, a primeira coisa que eles veem assim, o que é que você diz, o que é que eles olham assim na construção? Na construção também tem o de segurança, tá? Às vezes eles chegam lá pra ver como se vocês estão aparelhados da maneira correta. Também eles podem aplicar multa. Mas a primeira coisa que eles falam é: você é de qual empresa? Qual que é seu estatuto, carta de identidade, pegam o seu nome, anotam, consultam, vão ver. Exato. No país, né? Exato. Tá vendo, gente? E se por acaso não tiver uma pessoa regularizada no país, ou seja, sem residência? A maioria das vezes a pessoa vai presa, né? Infelizmente. Pra pessoa que tá ali com aquela pessoa ilegal, ela vai tomar uma multa. Então vai vir um processo verbal, né? Falando, alertando ela que teve controle em data tal. Que pegaram tantas pessoas ilegal e por cada pessoa é tanto. Sim. Se você for a primeira vez, né, a multa é mais leve, a primeira vez que pegou. Depois, se tiver alerta, né? Se tiver recidiva, aí aumenta mais. Pelo que eu ouvi falar da última vez, a primeira vez que pega uma pessoa é 7 mil, depois só vai aumentando. Meu Deus, tomei atenção. 7 mil por pessoa. E depois o patrão não pode pagar, o que acontece? Aí a empresa dá falência, né? Você vai fazer o quê? A empresa dá falência. Devendo meio mundo de gente. Exato, fica devendo meio mundo de gente, a empresa dá falência. Não é porque a empresa deu falência, que é uma pessoa jurídica a parte da sua, que eles não vão te pedir pra reembolsar qualquer coisa, porque você tem responsabilidade como administrador daquela empresa. Gente, demais, viu? A pessoa fala assim: não, se tudo dá errado, dá falência na empresa. Olha só os pensamentos das pessoas que às vezes eu tenho que escutar. E eu falo: meu, tá aqui uma mulher que faliu. Eu fali uma vez, não tenho vergonha, porque isso me moldou. Eu fali uma vez em 2016, há 10 anos atrás. E eu passei um processo muito doloroso, né? Por um erro do contador. Veio 30 mil euros de imposto pra mim pagar. Meu Deus. E eu não tive condições. E eu não tive condições psicológicas pra mostrar que ele que tava errado, tava passando um momento difícil da minha vida. 30 mil não é? Eu fali e depois o que eu tive que fazer? Eu tive que procurar um jeito de conversar com o curador, que é o advogado que vai cuidar da sua falência, né? Curateur, que a gente fala em francês. E de achar um jeito de parcelar o que ele achava que eu devia. Então, naquela época, tinha um capital de 18.500 que você era obrigado a dar para abrir uma SRL. E naquela época, a gente tinha liberado o capital, acho que só 1.000 ou 2.000. Então, ele falou assim: não, você vai pagar os 18.500. E eu tive que pagar os 18.500. O que eu fiz? Eu parcelei, porque eu não deixei. Deu falência, um mês depois eu já tava lá falando assim: eu quero resolver. Vamos resolver. E aí, depois no final, o que aconteceu? Teve o Covid e tudo, aí eu falei assim pra eles: olha, esse montante que eu tô pagando por mês, não tá. Se vocês diminuírem a minha dívida mais, eu consigo pagar tipo 3 mil e quita a dívida, vocês aceitam? Fiz uma carta pro juiz e pro curador, e o juiz aceitou. Uma proposta, e né? diminuiu aquilo lá, sabe? Então assim, você tem que saber negociar e saber onde você vai e resolver o problema assim que estiver. Então uma falência não é qualquer coisa. Eu vou dar falência, pronto, acabou, não vou ter que pagar nada. Não, gente, tem uma empresa, tem as rédeas da sua empresa. Se acontecer uma falência, vai atrás, porque uma hora ou outra você vai pagar o preço por aquela falência. E antes que aumente mais ainda, como ela fez, você foi muito inteligente. Você foi lá e pronto, você, como diz, jogou barro na parede. Eu vou lá fazer uma proposta. Sim. Eu tenho isso, eu tenho tanto, se eu pagar logo tudo isso de vez. Sim. Então eles aceitaram, não foi? Aceitaram Tá e vendo? fecharam a falência. Opção. Sim, tem que saber. Você não, vou dar falência, virar as costas, pronto, acabou. Ou, eu tô indo pro... Olha, muitas das pessoas fazem e aprontam tudo aqui, né? Pegam a empresa, quase de qualquer jeito, depois fala: vou embora pro Brasil. Vai embora pro Brasil, chega lá, não dá certo, não adapta mais no Brasil, quer voltar de volta, a hora que chega, aquilo lá daquele tamanho. Entendeu? E aí, às vezes, não tem nem condições. Às vezes não tem nem condições de você ficar aqui, porque assim, existe também a questão, eles podem reter do seu salário. Aqui na Bélgica você tem um salário mínimo para se viver, e tudo que depassar aquilo lá, eles podem vir arrancar direto do seu salário, entendeu? E se o seu empregador não reter aquilo lá, ele que fica responsável pela dívida. Então obrigação. É obrigação. Então vamos lá tentar organizar, e desde o começo, é claro que eu sei que existem muitas coisas, né? Às vezes a pessoa tá com problemas de depressão, ansiedade, não consegue resolver ali, né? Mas se for deixar pra depois, aí piora, né? Aí é que você tem que procurar, no caso, a ajuda, né? Tem tanta ajuda hoje do governo, né? Assistentes sociais que pode te orientar, né? Muitos brasileiros aí com dívidas imensas. Gente, procura uma mediação de dívida do CPAS, eles vão te orientar, vão ali pegar uma parte do seu salário, pagar quem você deve, fazer parcelamento de 5 anos, diminuir a dívida. Tem muitas opções pra sair do buraco, mas basta você querer sair do buraco.
né? Exatamente, fazer o possível para resolver logo, resolver logo. Quem tem dívidas lá no Brasil, tem gente que saiu do Brasil e vem com dívidas para cá, isso não influencia nada aqui na Bélgica? Não, aqui na Bélgica não. Aqui na Bélgica não. Lá no Brasil caduca, né? Caduca com acho que 5 anos. Acho que é, né? Antes era 5 anos. Sim. Agora não sei como é que é. E uma pessoa que está aqui, as vantagens, né? Bora falar aqui das vantagens de uma pessoa ter a sua contabilidade nas mãos de um contabilista, de uma pessoa correta, de uma pessoa que capacitada para poder... Quais são as vantagens? Para as pessoas ficarem aqui sabendo e até se motivarem a procurar uma contabilista. Eu acho que, eu não estou falando porque eu sou contadora, mas agora a Bruna, pessoa, um contador, ele pode ser tanto bom quanto ruim para sua vida. Então, primeiro, vai contratar um serviço de contabilista, observa se a empresa da pessoa tem como é que fala em português? Um alvará para ser contador, expert contábil, tá? Atenção, então, a FII de Conceito está escrito no ITA, no Instituto Nacional dos Contadores aqui na Bélgica. Primeira coisa, vai contratar um serviço de contabilista, observa se a empresa dele está nessa base de dados. É só ir lá no site do ITA e pesquisar se tem agregação. A FII de Conceito tem agregação, tá? Da Ordem dos Contadores. Outra coisa, começou a você receber muita carta do SPF, não, você tem que dar aquele passinho pra trás. Poxa, o que o meu contador tá fazendo, né? Não é deixar na mão do contador. Gente, ter contador não é eu estou deixando a minha empresa, a minha administração, não. Ter contador é só pra te auxiliar nas declarações fiscais, o resto é você que faz. A sua contabilidade vai refletir o que você é na sua casa com a sua administração. Se a sua administração tá ok, você mandou os papéis certinho pro contador, aquilo ali vai refletir na sua contabilidade. Agora, o que não tem jeito é eu ser organizada, você ser desorganizado, me dar seus papéis, que os seus papéis vai sair igual você, não igual eu, porque é a sua. A sua contabilidade, a sua administração, entendeu? Exatamente, tá vendo aí? Mas, olha, eu acho que você tem um contabilista aqui na Bélgica é muito importante para te orientar. Para te orientar, como que você vai saber que você precisa de uma carta profissional para exercer como autônomo se você não tem uma carta de 5 anos? Como é que você vai saber que existe um regime de TVA para pequenas empresas que você pode fazer parte dele, né? Como é que você vai saber o que você pode deduzir e o que você não pode deduzir, né? Então eu acho que o contador... E em qual situação você vai estar ali? Qual a melhor situação da empresa? A empresa assim, a empresa de forma tal, que eu não percebo muito, mas existem esses pequenos detalhes. Existe. Né? E assim, quando tiver um controle fiscal, quem que vai estar ali do seu lado? Porque o contabilista também é para isso. A hora que tiver um controle fiscal, quem vai se apresenta, ou na maioria das vezes é a gente com o cliente, ou o cliente sozinho, dependendo do caso, da situação, pra gente sentir a complexidade, né? Então ele vai estar ali para te orientar da forma melhor. Inclusive, como é que muita gente aí, agora que esse sistema de faturação eletrônica, né, o PayPal, estão me perguntando, né? Estão fazendo perguntas, meus clientes. Então eu, como contadora, eu já tenho um programa que eu ofereço para meus clientes gratuitamente e que fazem essa faturação PayPal, né? Eu ensino a pessoa a fazer a fatura. Eu não faço a fatura, mas no meu escritório, quando abre uma empresa comigo, primeiro, eu oriento o banco. Eu já sei o banco que eu trabalho, o banco que é bom. Segundo, eu oriento o programa contábil que você vai usar para fazer a sua faturação, tá? Aí eu oriento como você faz o PayPal. Então tem todos esses tipos de orientação que você não vai ter se você não tiver um contabilista, mas depende do contabilista. Ai, também, gente, é demais, é muito importante. Agora eu tô vendo a importância, né, assim, de uma contadora tá ali voltada para o seu negócio, lhe orientar da melhor forma, da forma mais correta, do que não você vai estar longe de problema, de perrengues. Sim, eu estou aqui para andar com você, do seu lado, eu não posso andar sozinho, então é uma caminhada de mão dada com o cliente, né? Vamos junto, eu não posso ir por você, mas junto com você eu posso. Exatamente, muito boa colocação, viu? Boa colocação. E aqui temos perguntas, viu? Tem pergunta? Aqui umas 2 ou 3 perguntas, isso já está cumprido também, viu? Aqui tem uma pessoa, um rapaz que perguntou: estou há 11 anos na Bélgica e trabalho com manutenção de casas. Eu quero abrir uma empresa, ou seja, ele diz que quer trabalhar correto, né? Porque ele até então trabalha no negro. Então eu quero abrir uma empresa. É possível abrir uma empresa? E ele disse que ainda por conta disso ele não tem ainda residência. Ele disse que abrindo uma empresa é possível ele também regularizar essa questão da residência dele, trabalhar certinho. Ele já tem aqui mais de 15, acho que é 18 anos que está morando. Sim.
Na verdade, abrir uma empresa, para você abrir uma empresa, igual eu falei no começo, eu olho primeiro qual documento que você tem no país. É um passaporte só? Infelizmente eu não abro, porque eu posso até abrir uma empresa no seu nome, te colocar como administrador, mas vai ficar pendente muitas coisas, igual a atividade da empresa no Banco Carrefour, né? A conta bancária, normalmente eles não abrem. Na verdade, você não tendo documentação aqui na Bélgica, você não pode abrir empresa. E só com aquele número nacional? Número nacional? Não, também não. Na verdade, aqui na Bélgica, qual é a lei? Você pode abrir uma empresa, mas porém tem que ser uma outra pessoa administrador. Por exemplo, tem empresas que cobram uma fortuna, porque isso é serviço mais para grandes empresas, né, que vêm aqui se estabelecer na Bélgica, que não tem ninguém que é dos sócios que tem residência europeia, por exemplo, e que não vai se domiciliar aqui na Bélgica. Você tem que contratar um serviço de administração que essa empresa vai ser administradora da sua. Então lá no nome você vai ver que quem é administradora é uma outra empresa, tá? O que você consegue é ser sócio dessa empresa, administrador não, sócio. Você ser um sócio, você não consegue obter a residência aqui. O que você consegue é talvez entrar com mais facilidade na comunidade europeia, porque você tem uma ligação com a Bélgica, que é ser sócio de uma empresa. Mas a residência, por abrir uma empresa, não. Então hoje não é pessoa possível. Tem a possibilidade de ser sócio de uma outra empresa para poder estar desenvolvendo seu trabalho de uma forma legal? Sim. Sócia ela consegue, tá? Ela consegue ser sócia, porém, atenção, ela também não consegue trabalhar. Ela só vai ter direito às porcentagens. É como se eu comprasse 1% das partes do Colorroid ou do Deleuze, mas eu sou uma sócia inativa, tá? Eu não consigo trabalhar, né? Botar a mão na massa. Isso é muito complexo. É muito complexo. Olha, você que me fez essa pergunta e você que se identificou, já tem que fazer uma consulta com a nossa contabilista Bruna Cunha, tá bem? Tem outra também. Tem outra pessoa também que, por exemplo, ela trabalha com estética, faz unha, faz limpeza de pele, aquela coisa dos pés, e ela é casada, aqui ela disse que ela é casada com um belga, e ela trabalha nas casas, assim, ela trabalha sendo a domicílio, né? E ela também recebe as pessoas em casa também. Ela diz ela diz assim: sou manicure e trabalho a domicílio e em minha casa. Se houver uma denúncia, foi isso, uma coisa da denúncia, quais são as consequências? A gente tem, aqui na nossa comunidade, tem muita essa coisa de denúncia, né? E quem denuncia nós não é nem, na maioria das vezes, não é nem belgas. Sim. É a própria comunidade. Ou clientes para não pagar. Tá acontecendo muito, tá? E os clientes são de outra nacionalidade. Menina, tá vendo aí? Esse negócio tá demais, viu? Então, aí ela quer saber que ela não, como é que diz? Tá aqui, sou casada, ela é dependente do marido. Se houver alguma denúncia, o que acontece? Mal para ela, mal para o marido também? Sim. Eles são casados, né? Se for casado, sim. Na verdade, quando você tem uma denúncia assim, que você não tem nenhuma atividade, que você está trabalhando tudo no negro, né? O que eles tendem a fazer? Vamos olhar a conta bancária. Todas as transferências que não tiver pagamento, a gente vai tributar como se fosse faturação sua, e sobre isso você vai pagar seus impostos. Então, se tiver ali 10 mil, 100 mil euros de transações sem comunicação, né? Por exemplo, Paulo envia um montante para mim de 100 euros. E aí eles entendem como se eu estivesse prestando uma prestação de serviço para você e você me pagou e eu não quero declarar. Então, eles tributam isso, tá? Aí vai vir imposto para você pagar mais as multas. Tá? E isso, se for uma primeira vez, eles até que, né, a questão da multa, mas se for uma rescindida, eles não têm dó. A primeira vez ainda até que vai, mas a rescindiva não. Então eu não aconselho ficar nessa situação, né? Trabalha em casa, trabalha a domicílio, não existe o porquê também de você não declarar, não abrir sua pequena empresa, né, e declarar seus montantes ali e pagar os impostos corretamente. É tão bom a gente, assim, acordar e botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, e acordar em paz e sair para o seu trabalho e saber que você está ali trabalhando correto, num país que te abraçou, e que você vai partilhar o seu ganho também com o Estado, porque ele é quem também está lhe dando possibilidades, não é? Então, é difícil de uma pessoa não imaginar, mas vai o quê? 28% vai para o Estado. Pode chegar até 50%, dependendo do caso. Mas aí, se você... É igual eu falo, cara, se você ganhou para chegar um imposto absurdo, é porque você teve um faturamento bom e você ganhou também. É uma questão de organização. Vamos se organizar para pagar o imposto direitinho e sai todo mundo ganhando. Tá vendo aí? Eu já pensei muito assim, não quero deixar minha empresa, com o Estado, porque, pardon, o Estado vai levar meu dinheiro todo. Mas a gente tem que ver que o Estado tem que ganhar também, gente. Tem que ganhar também. Sim, exato. E agora falando sobre a FIDE Conselho. Sim. 2026 para a FIDE Conselho.
o que é que você quer? O que é que a Bruna vai querer? Crescimento, impacto ou equilíbrio? Como é que é o futuro da filha? Eu acho que depois de tudo que eu passei, da questão da minha operação e tudo, eu tô querendo equilíbrio. Porque crescimento foi em 2025, né? Agora a gente tá colhendo os frutos e a gente não para de crescer. Eu acho que isso já tá no DNA da Fit Consei. Mas eu acho que eu vou querer muito equilíbrio. Equilíbrio pra vida da Fit Consei e pra minha vida também, né? Porque assim, como eu disse, eu tenho meus filhos e a vida, tudo tem que ter um equilíbrio. Eu acho que esse ano pra Fit Consei é o ano do equilíbrio, de reajustar e de equilibrar. Perfeito, amém. Que, como diz a minha mãe, que os anjos da boca mal lhe digam amém. Amém. Escutem. Pois é sucesso pra todo mundo. 2026 tá aí, já bateu na porta, já entramos e entramos com o pé direito. Exato. E para nós também, nós mulheres que vamos buscar todos os dias, vamos fazer o nosso 1% todos os dias, vai ser mesmo um ano, tá sendo já um ano de sucesso. Exato. Olha só que sucesso. Que orgulho eu tenho dessa minha best, viu? Agora já é uma best minha. Pois é, e também temos aqui, diga aí um conselho que você daria para a Bruna Cunha do passado, né? Para não cometer os mesmos erros, para uma prosperidade, para viver com equilíbrio, né? Qual é o conselho que você daria àquela Bruna do passado? Eu acho que é a frase, eu acho que eu daria o conselho da frase que eu mais amo. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Exatamente, eu lembrei da minha mãe agora. Eu acho que essa frase ela é muito impactante. E eu também diria pra ela, não desista, que você vai além. Não desista. Já pensou se tu desistisse? Tava até agora limpando casa. Não é? Não que isso seja um pejorativo, né? Sim, eu sim. sempre falo, cara, minha mãe é uma das melhores faxineiras aqui dessa Bélgica. As madame dela brigam por ela, porque ela presta o trabalho dela com amor. Ela gosta, né? Minha mãe foi criada na roça. Ela carregava fardo de café com 7 anos na cabeça. Ela conta, ela ia pra escola de a pé. Ela andava 15 quilômetros. Minha mãe nasceu e foi criada no Paraná. E aí eu olho pra ela hoje, minha mãe é meu maior orgulho. Se eu não tivesse ela aqui em casa me orientando também, o que seria da Bruna eu, sem a minha mãe, sem uma auxiliadora do meu lado me ajudando, Uma experiência, né? Do seu lado, sua mãe, uma amiga. Exato. E os conselhos que ela dá é sempre os melhores. Sim, minha mãe é minha amiga, minha melhor amiga. Todo mundo fala, meu Deus, mas você e sua mãe é muito grudado, sou. Já viu aquela frase, honrar os teus pais? É, honrar né? os pais, honrando os pais, os caminhos se abrem. Sim. Estão sempre abertos. Você aí que é filho, honra mesmo, tem aí com seus pais, né? Hoje eu sou adulta, hoje eu vejo todos os esforços que os meus pais fizeram por mim. E eu sempre falo, às vezes a gente cresce com alguns traumas, porque meu pai não fez isso, meu pai não fez aquilo. Mas, poxa, olha pra vida dos seus pais, o que eles tiveram, né? O que eles tiveram e por que eles foram assim? Eles deram o melhor que eles podiam. E hoje eu dou o melhor que eu posso pros meus filhos. O meu melhor é esse. E é tão bom a gente estar aqui, conversando, eu me inspirando assim nessa sua trajetória tão forte, tão cheia de desafios. Sim, foi muito desafiante, muito. Eu passei por coisas aqui na Bélgica impensáveis. Na época que eu cheguei, na época que eu fui trabalhar, mesmo com documento, eu fui trabalhar por 6 euros a hora naquela época. Não tinha escolha, ou você ia, ou porque eu não tinha contato com ninguém, eu não tinha conhecimento, né? Então eu trabalhei em cave inundado de joelho, eu trabalhei em incêndio onde eu saía pretinha. Inclusive quando eu fiz 1 ano e meio de contabilidade, né? E depois chegando na metade do meu trajeto que faltava 1 ano e meio, eu ainda estava na enfermagem, eu fazia meus plantões de madrugada e eu estudava durante o dia, eu dormia 2 horas por dia e foi 1 ano e meio essa frenética de estudo, de faculdade. E aí eu falei, eu não posso continuar desse jeito. Ou eu saio da enfermagem e vou viver meu sonho e vou passar esse 1 ano e meio à rasca, ou eu vou trabalhar em outra coisa. O que eu fiz? Acho que tem uns 3 anos atrás. Eu saí da enfermagem e fui terminar minha faculdade. Mas aos sábados e domingos tava eu, Bruna Cunha, trabalhando na limpeza de escola pesada. E o povo falava assim pra mim, mas Bruna, você tem um diploma de enfermagem, pra que você tá trabalhando na limpeza? Eu falo, porque a limpeza está me dando a oportunidade de eu ter uma coisa que vocês não vão conseguir entender daqui a um tempo. Não consegue entender. E principalmente quem está no Brasil, porque é muito difícil um brasileiro, uma brasileira, ver uma mulher aqui, né,
com esse poder, com essa força, com esse conhecimento que você tem, por exemplo, que vai lá 3 anos atrás fazendo limpezas, não é? Porque é o que eu digo, é nas limpezas que eu pago as minhas contas, gente, não são poucas. Sim. E o que seria de mim se não fosse as limpezas? Sim. Não é? Não é vergonhoso. Não é vergonhoso. É muito porque satisfatório. eu estou construindo, Exato. eu estou construindo o meu futuro. Sim. Com as limpezas. Uhum. Olha que orgulho. Quando eu tiver velhinha, até lá ascendente, 80 anos, eu vou dizer para os meus netos que sua avó trabalhou muito nas limpezas para ajudar o seu pai a se formar, a ser engenheiro, a trabalhar, a deixar as coisas também para vocês, para ele. E pronto. E é um orgulho, mas tem gente que não gosta, né? Na verdade, se você for pegar um salário de uma pessoa que trabalha sentada num escritório e que trabalha na limpeza, a pessoa da limpeza tá ganhando mais, porque né, é um esforço físico, então acaba ganhando mais. Isso não vai te ditar quem você é e o que você tem. Porque às vezes a pessoa que tá no birro sentada não tem nada e você chegou imigrante com a força de vontade que você tem e você fez ali o seu... Menina, eu conheço gente que faz muito dinheiro nas limpezas. Claro. Eu tenho uma cliente muito nova e eu acho que se ela estiver assistindo o podcast, ela vai saber que é ela. Ela chegou pra mim, eu conhecia há muito tempo, quando ela tinha 10 anos, ela chegou pra mim, ela tem que agora 20, falou assim, 20 e poucos anos, ela falou assim pra mim, eu quero abrir uma empresa. Abrimos uma empresa de pessoa física, depois começou a render tanto que tivemos que abrir uma maior e hoje ela ganha muito dinheiro, ela tem 20 anos, ela podia estar fazendo uma faculdade, mas ela tá empreendendo na limpeza e ela tá ganhando dinheiro. Tá vendo aí? Pois é. Tem gente que sai do Brasil, eu não quero saber quer dizer, tem aquele preconceito, né, consigo mesma, que não chega aqui e não querem fazer limpezas, preferem estar submissas aos maridos, ou tentando fazer uma outra coisa. Tá certo que tem gente que vem, já trabalha na internet, já faz alguma coisa na internet, tudo bem, mas tem gente que prefere estar submissa aos maridos para não fazer esse tipo de trabalho. Eu sempre falo que a limpeza não seja uma válvula de escape, uma desculpa, eu só posso fazer isso. Talvez no começo eu só posso fazer isso, mas não se limite. E se você que gostar da limpeza, continue na limpeza. Abra o seu negócio ou continue de empregado. O importante é você estar bem consigo mesmo, estar com as suas finanças organizadas. Não importa de onde que vem o dinheiro, se ele for trabalhado honestamente. E hoje em dia as limpezas estão tão tranquilas, porque hoje tem produtos maravilhosos. Pelo menos aqui, as madames belgas, elas não têm aquelas casas sujas, tudo. Elas são muito tranquilo trabalhar nas limpezas hoje em dia. E outra coisa, seja a melhor, você vai faxinar, você vai abrir um comércio, você vai fazer qualquer coisa, seja o melhor da sua área. Porque se você não gostou da madame tal, que é muito sujo, você fala pra agência, já arrumei outro cliente. Exato. Eu não quero esse cliente. Lá no escritório, hoje eu tenho o poder de escolher quem são os meus clientes. Porque cliente desorganizado, bagunçado, que depois vai jogar a culpa em mim, que a empresa tá assim, assado, não. Eu escolho hoje, quem trabalha comigo, porque isso vai ditar muito da minha prosperidade, da energia que o meu birro vai exalar pra qualquer pessoa. Até isso influi, né? Exato. Até isso influi, né? Esteja rodeado dos melhores, como se diz. É verdade. Pois é, que bom. Que maravilha esse bate-papo. Eu só queria que você dissesse aqui pra gente como é que a Bruna faz. Bruna, contabilista, mãe de 4 lindos filhos. Tem seu marido para poder estar ali, né? Sim. Mentora, faz mentorias. As mentorias dela são maravilhosas, gente. Mentora. E vida social? Como é que você faz tudo isso? A Bruna, ela conduz esse caminho aí que... Eu acho que eu tô rodeado pela minha família, né? Minha mãe mora aqui, me ajuda muito. Meu marido também me ajuda muito, é meu companheiro, apoio, meu braço direito. E assim, eu tenho um filho maravilhoso, eles são independentes de mim agora, né? Independentes de mim, porque assim, se arrumam sozinhos, vão sozinhos pra escola, minha filha já sabe suas responsabilidades. Minha filha tá cursando o bacharelado dela, já não mora mais aqui comigo, né? Só vem final de semana. E eu tenho a melhor rede de apoio que eu poderia ter. Meu pai também mora aqui pertinho de mim, né? Ele me ajuda também, vai às vezes buscar uma criança na escola, né? Eu tive hospitalizada, ele foi lá me buscar, teve aqui comigo. Então acho que a minha rede de apoio me ajuda. Tá muito farta, viu? Essa sua rede de apoio. E assim,
A organização também, né? Com certeza. Reunião de menino. Então aí, a Vitória também, meu braço direito lá no escritório, minha assistente pessoal, minha tudo, né? A Vitória tá de parabéns, viu? E aí a Vitória, eu falo, Vitória, tal dia reunião de menino. Ela vai lá, trava a agenda. Vitória, deixa o último dia do mês aí pra eu poder fazer o fechamento do caixa. Vitória, o dia tal é dia de gravação. Então, assim, é tudo uma organização fenomenal para as coisas correr bem. Por exemplo, agora, pra esse ano eu já sei pra onde que eu vou, no verão, já tô começando a programar, porque a gente compra as passagens, sai mais barato antes. Pro ano que vem eu também já sei na onde que eu vou. Inclusive, eu queria já comprar passagem, o menino falou pra mim, calma, que agora já não abriu mais. Eu falei, não, é porque é organização. Se eu saber que de tal mês a tal mês eu não tô aqui, eu vou me organizar pra deixar as coisas tudo bonitinho, né? E eu acho que é organização. Diz tudo, sim, né? Sim. Eu acordo muito cedo, né? Eu acordo muito cedo e a minha rotina agora acordo 5 horas da manhã, eu vou fazer uma caminhada, depois volto, vou trabalhar, estabeleci um horário, né? Que eu trabalho das 8 às 16 horas e depois no sábado faço as minhas mentorias, né? E depois no sábado à tarde, até no domingo também tô livre ali socialmente pra estar com a minha família, pra ir na igreja. Enfim, a gente se ajeita ali, se organiza. E por um acaso nós estamos aqui no escritório dela. Sim. Ela tem 2 escritórios. Um escritório dela, um é aqui em casa, que ela tá na casa dela, né? Então é o quadro que o The Best tem, falando com o especialista, e ela é uma especialista, então o The Best Cast vem até o espaço para poder fazer a nossa entrevista, né? Ela falar sobre a experiência dela. E estamos aqui no espaço dela, mas ela tem um outro escritório. Sim. Que é em Zaventem. O escritório de Zaventem é o escritório onde eu tô quase todo o tempo, né? Na verdade. Aqui eu tô uma vez por semana, na quarta-feira, e o resto do tempo eu tô em Zaventem. E no sábado, agora pro mês que vem, eu tô abrindo outro escritório, porque esse escritório vai servir para fazer as minhas mentorias, que não tem nada a ver com a Bruna contadora. Aí eu já vou pro meu papel de Bruna administradora de empresas, onde eu dou a minha mentoria de administração de empresas. E inclusive eu vou abrir outra mentoria que eu estou preparando, mas para compra de imóveis aqui na Bélgica, porque tem muito brasileiro perdido, né? Quero comprar um imóvel, não sei como pesquisar, o que é o revenue cadastral, o que é o direito de um registro imóvel, o que é um notário, meu Deus, socorro, compromisso de venda, como é que eu vou procurar, quanto tempo dura. Então, assim, eu vi essa necessidade. Então, a Bruna também já pode dar esse apoio também, sim, né? eu tô programando toda a apostila, porque eu vou abrir aí, inclusive minhas vagas para mentoria pro mês de fevereiro já estão todas completas, e pro mês de março então, o povo já tá brigando aí pras datas, porque realmente é só no sábado, né, que eu posso estar dando esse auxílio. Mas eu acredito aí que essa mentoria de compra de imóveis aí, eu quero ver minha comunidade aí sendo a mais pesada aí, comprando imóveis. Não se limite em aluguel, você que mora aqui, trabalha, tem tudo, vamos lá, vamos comprar um imóvel aqui, né, porque imóvel é um investimento. E tem todo o apoio muito bom, gente. Sim, tá minha filha também daqui a pouco vai formar corretora de imóveis. Vocês vão ter daqui a pouco aí uma corretora de imóveis que fala português. Eu já falei pra ela, vamos fazer uma parceria, né? O mentor e você aí a corretora de imóveis. Que legal! Olha só, temos aqui uma brasileira no mercado imobiliário que está se construindo, né? Já ela tá fresquinha aí, já, com tudo, juntamente com essa mãezona aqui do lado, gente, isso. Inclusive, Giovana participou do Miss Bélgica o ano passado e foi coroada, viu? Gente, princesa da Valônia. Eu vi no Instagram também do Bruno, o Bruno, que é o nosso maquiador, né? Isso mesmo. E também é o meu best, e o Bruno me falou dela também, que gracinha, é muito linda, que corpo, minha gente, coisa boa, né, menina? A gente tem aquele corpo, ai meu Deus. Não ia prestar não. Pois é, Bruna, obrigada por estar aqui dividindo esse espaço, o seu espaço conosco. E eu tô assim muito lisonjeada de ter recebido você aqui. Agora seja bem-vinda nas Bests aqui do The Best Cast, que é o nosso podcast aqui na Bélgica. E eu tenho certeza que ouvindo o nosso público, os nossos seguidores, ouvindo essa conversa, esse nosso bate-papo, que é entre três, entre eu, você e a pessoa que está ali vendo, esse bate-papo vai construir muito. Sim, espero que eu tenha agregado. E vai agregar bastante na vida de pessoas que estão no Brasil, que querem vir aqui para a Europa, morar na Europa, que querem vir aqui para a Bélgica, saber como funciona, tudo, porque você falou de tudo e mais alguma coisa aqui, né? A Bruna de certeza está disponível para vocês marcarem uma consulta, alguma coisa para tirarem algumas dúvidas que vocês queiram, e é isso. Muito obrigada por partilhar a sua experiência, a sua rica experiência com todos nós. Obrigada a vocês.
por ter vindo aqui, por ter tido paciência comigo, né? Que eu fiquei doente. Eu também, por ter paciência aqui comigo, também os perrenguezinhos da gente tá organizando aqui. Não, mas foi muito bom ter você aqui. Esteja convidada para quando você quiser a gente bater um papo de novo, botar aí as atualidades, porque Vamos a fiscalidade ela muda tanto, né? As regras mudam tanto, as leis mudam tanto, ainda mais a Bélgica que é tão complexo, 3 regiões, tem federal, comunal, né? E é isso, eu tô aqui, igual eu falei, para servir a minha comunidade, para servir vocês, o que eu puder ajudar e agregar mais, né? Por isso que realmente eu tô abrindo para as redes sociais para poder estar ajudando outras pessoas, né? Por mais que tenha haters, como a gente fala, né? Mas eu acho que eu consigo agregar bastante na vida de muitas pessoas que estão aí. Com certeza, com certeza. Vou oferecer aqui, o The Best Cash oferece aqui um bloquinho de notas. Obrigada. Da Estação Criativa. Nós pedimos a Estação Criativa para a gente oferecer para os nossos ótimo. Você fazer as suas anotações. Obrigada. Tá obrigada. E é isso, gente. Fica aqui mais uma conversa do The Best Cast, que é o nosso podcast aqui na Bélgica. Até a próxima. Beijinhos. Obrigada. Deu tudo certo, não foi? Deu tudo certo. Que coisa boa, que coisa boa. Então vamos. Vamos ver aqui.